Seja bem-vindo ao canal Física em Movimento. Eu sou o professor Abraão e você está neste canal, você não caiu por acaso. Tudo tem um propósito. Hoje nós vamos aprender sobre a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Muito bem, desprezando a história no sentido da metodologia do ensino, porque me dirijo aos jovens e adultos que estão prestando vestibulares, concurso público. Então vamos deixar um pouco da história de como Newton aplicou apenas a isso que vamos utilizar. Por isso o nome, primeira lei de Newton. Muito bem, vamos à definição desta primeira lei. Nós vamos ter algo muito importante na definição, prestem bem atenção, que nós vamos ter duas partes de explicação. Um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme se nenhuma força for exercida sobre ele. Professor, não entendi bem. Vamos conversar um pouco sobre essa definição da lei da inércia. O que a definição nos traz é que todo corpo tende a estar em repouso, se nenhuma força sobre ele for aplicada. Se uma força sobre ele for aplicada, esse corpo entra em movimento. Se ele for um movimento retilíneo e uniforme, aí nós temos a primeira lei, a lei da inércia. Vamos conversar um pouco sobre alguns gráficos que eu coloquei aqui. Aqui nós temos dois gráficos. Considere aqui gráfico 1, gráfico 2. No gráfico 1, um bloco descendo sobre uma superfície inclinada. Aqui nós vamos ver que a proporção que esse bloco desce, a velocidade dele aumenta. Este outro, a proporção que esse bloco sobe, a velocidade diminui. Isso nos leva a entender que a proporção que nós temos aqui planos, e aqui temos planos inclinados, e aqui nós temos uma superfície reta, nós temos logo que esse bloco tende a se deslocar até o infinito, dependendo do atrito que ele estiver. Por exemplo, nós colocamos 4 gráficos aqui, todos partindo do início zero. Todos partem com a velocidade zero. Aqui nós colocamos esses mesmos blocos, a chegada desses blocos nesse plano, mas em 4 momentos diferentes. Ou seja, esse bloco recebe uma força aplicada sobre ele e ele entra em movimento. Aqui ele tem uma velocidade, ele vai, quando chega nessa parte ele para. Por quê? Porque existe atrito entre o plano e o bloco. Aqui diminuímos o atrito. Daí o gráfico nos apresenta que o bloco está mais adiante do que o próximo, o de cima. Assim sucessivamente. Ou seja, quanto menos for o atrito, mais distante vai o bloco. Agora imaginemos que não tivesse atrito. Atrito nenhum tivesse. O que aconteceria? Esse bloco viajaria de forma até o infinito. Ele não pararia, estaria sempre em movimento. Agora, que movimento? Movimento, essa velocidade, ela não pode ser uma velocidade que varia. Ela tem que ser uma velocidade constante. Daí a expressão movimento retilíneo e uniforme. Muito bem. Coloquei aqui também que para isso acontecer, pessoal, não é necessário que não tenha forças atuando sobre aquele bloco para que ele possa estar em repouso. Forças podem existir. Daí a expressão que força resultante é igual a zero. Ou seja, as forças que atuam neste bloco, elas se anulam. Por exemplo, eu poderia muito bem descrever para vocês a seguinte coisa. Força 1 estaria se anulando com a força 2. Força 3 se anularia com a força 4. Então, logo, a força resultante seria zero. Então, veja que quando a lei foi elaborada, a ideia não era não ter forças
atuando sobre o bloco. Ao contrário, o somatório dessas forças seria a resultante zero. Aí, quando a resultante for nula, nós teremos um movimento retilíneo e uniforme. Aqui eu coloquei também outro gráfico, onde nós podemos ver uma roda. Suponha que ela está sobre a mesa, presa em um ponto da circunferência, no centro dessa circunferência, e você vai ter 4 cordas segurando essas bolas que estão aqui, ó. Esse movimento ele é circular e uniforme, nessa direção, na direção horária, no sentido horário. E ele está girando, girando. Em um determinado momento, essa corda se rompe. E quando essa corda se rompe, você vai ter o desprendimento dessas bolas em outra direção, não mais um movimento circular como aqui, mas você vai ter agora um movimento retilíneo e uniforme. Ela vai fazer, essas bolas vão fazer uma outra direção, vão ter outra direção. Ela não vai na mesma direção que estava. Ela vai mudar de direção. Então, logo, você vai ter um movimento retilíneo uniforme. Se essas bolas não sofrerem a resistência do ar, elas viajariam infinitamente sobre esta mesa. Isso é representado da seguinte forma, que a velocidade, quando ela for zero, o corpo está em repouso. Ou seja, alguns livros traz equilíbrio estático. Outros livros traz movimento retilíneo uniforme ou equilíbrio dinâmico, quando a velocidade é diferente de zero. Olha, pessoal, preste bem atenção. As questões caem muitas pegadinhas com relação a esse tema. Nós vamos gravar uma outra aula, filmar uma outra aula para vocês, falando sobre os exercícios que caem nas provas, como caem nas provas. Aqui foi aula teórica, mas lembrando a vocês que a velocidade tem que ser diferente de zero. Ou seja, diferente de zero, mas ela tem que ser velocidade constante. Tá? Movimento constante. Eu trouxe um experimento para vocês, bem interessante, aonde eu tenho um livro, um objeto, aqui outro objeto, eu vou colocar esse livro sobre o objeto, vou colocar ele aqui, entre o livro e o objeto existe um atrito, de tal forma que se eu puxar ele vem, ó. Mas tem um detalhe, preste atenção, isso aqui é a lei da inércia. Observe. Então, quando eu diminuo o atrito, o corpo que está parado tende a permanecer parado. Isso é movimento, a lei da inércia está aplicada aí. Beleza, pessoal? Nós temos agora a conclusão da aula, apenas com outro exemplo. Que exemplo? Por exemplo, você pode estar em um ônibus, e nesse ônibus, o motorista acelera. Quando o motorista acelera o ônibus, a tendência do corpo é, por quê? Corpo parado, tende a estar parado. Motorista freia o ônibus, a sua tendência é ir para frente. Por quê? Seu corpo já está em movimento, continua em movimento. Daí a explicação do encosto nos carros e dos cintos de segurança. Até a próxima, foi um prazer. E lembrando que teremos, na sequência, exercícios sobre a lei da inércia.